Bom, gente, boa noite aí a todos que estão aí na live. Um prazer, eu sou o João Coutinho, para quem não me conhece. Hoje eu trouxe aqui o Dr. Wanderson Santos, um amigo meu, um grande amigo, e que está aí junto comigo nessa empreitada aí do curso no final de semana da Força e Potência, né? Então nós vamos ter dois cursos, um que é no sábado com o Wanderson, né, sobre o treinamento baseado em velocidade, controle de fadiga no treinamento de força e potência. E no outro dia, no domingo, vai ser diretamente comigo aí no treinamento isométrico para força e potência. Então a gente quis trazer essa live um pouco até para a gente mostrar um pouco do conteúdo do curso, né? O tema eu acho que é um tema importante, um tema que todo mundo que está no meio do esporte e trabalha com preparação física tem interesse de saber, porque uma das nossas conversas e da onde saiu a ideia de sair o curso foi justamente dessa troca de ideias que a gente tem de que muitas vezes a gente tem aí tecnologia disponível, hoje está mais fácil, você tem uma plataforma de força, você tem uma plataforma de saltos, você tem um encoder aí para medir velocidade do treinamento baseado em velocidade, mas o que está por trás da tecnologia são as premissas, né? Os princípios ali de cada método, né? O princípio aí do treinamento de força. Isso é o mais importante, porque uma vez que o treinador, né, domina isso, a tecnologia só vai agregar, né? Você não vai sentir falta da tecnologia, você vai agregar mais com a tecnologia. Então, o VBT, né, o treinamento baseado em velocidade, ele foi muito para esse lado dos encoders, né? É o push, é o ergonauta, é o encoder linear, enfim. Só que a discussão vai para a tecnologia, mas aí você pensa o seguinte, pô, mas eu tô lá no campo, né? Não tenho a tecnologia. Será que não funciona? Será que não dá para fazer algo igual? Será que não dá para chegar em termos parecidos? E a resposta que a gente tem é que sim, dá para fazer bastante coisa. Tá? Então hoje a gente quis aproveitar esse tema, então eu trouxe o Wanderson, ele vai fazer uma apresentação dele aí, explicar um pouco aí do tema, tá? Vocês vão ter aí bastante informação já para vocês, práticas, para vocês começarem a utilizar também. E depois a gente, no final, eu vou abrir para a gente fazer um bate-bola aí, perguntas e respostas, tá? Então, se você quiser deixar uma pergunta, eu vou estar acompanhando o chat. Aqui do lado direito vocês têm aí, provavelmente do lado direito de vocês tem aí um botãozinho chamado de chat. Vão deixando suas perguntas, eu vou fazendo aqui a curadoria enquanto o Wanderson faz a apresentação, a explicação. E no final a gente fecha ali nesse bate-bola tentando responder o máximo possível de perguntas. Pode acontecer de cortar aqui a transmissão, tá? Se ficar, de repente, eu sei que às vezes empolga e fica mais largo, né? Mas se cortar a transmissão, eu vou abrir a sala de novo, tá bom? Então vocês entram no mesmo link, a sala é minha, tá certo? Wanderson, vou passar a bola direto para você aí, cara. Fica à vontade. Prazer. Então, como é gravado, é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pessoal, essa conversa foi já tem algum tempo e para mim, desde a da formação, né? Antes de entrar no mestrado, eu já tinha pensado até no João aqui em Goiânia. A gente organizou um curso de potência aqui, foi onde a gente conheceu. E são das pessoas que realmente entende e coloca na prática o que está na literatura. Então, isso para mim contribuiu na minha formação e daí eu fui colocando em prática também na minha carreira, né? E eu sou formado em Educação Física pela UFG, fiz uma pós-graduação na UFG aqui mesmo, aqui em Goiânia, em Goiás. Nesse meio caminho, no mestrado, eu fiz uma disciplina com o professor Hamilton, lá em Brasília, de desempenho humano, nesse período de mestrado, né? Onde eu tive contato com o VBT. Nesse meio do caminho também o professor Martin Boltaro, que é o chefe do laboratório da UNB, emprestou um encoder para o laboratório aqui da UFG. Então eu tive contato bastante com o T-Force, que é o encoder principal das pesquisas, né? Com um treinamento baseado na velocidade. E para mim foi um período onde eu aprendi muito, né? Que o principal fator no treinamento em geral se chama controle de fadiga.
tá? E é onde começa a minha apresentação. Tá, a tela cheia aqui. Então, a ideia do que vai ser o curso, né? Isso aqui é uma versão bem curta mesmo, né? Do que vai ser apresentado no curso. Muito curta mesmo, tá? Mas aonde vai ter muitos conceitos que vocês vão poder levar aí para colocar já na prática. Então, para mim, a fadiga, ele é um principal fator, né? É um quebra-cabeça no treinamento, que realmente vai completar essa peça. Se não controlar a fadiga, a gente não sabe qual real nível, né, que a gente está dando, aquele protocolo de treinamento está dando no atleta. Mas, afinal, o que é a fadiga, né? Fadiga é o estado, né, de cansaço, seguido de um período de esforço, pode ser mental ou físico, caracterizado pelo decréscimo da capacidade de trabalho e redução da eficiência de responder a um estímulo. Já a fadiga muscular é um decréscimo, né, do desempenho devido aos fatores, né, metabólicos neurais. Nesse sentido, a gente tem duas principais, né, formas assim de conceber a fadiga, né? A gente tem aquela fadiga percebida, né, e de desempenho, né? Na percepção da fadiga, tem os fatores homeostásicos, né, e psicológicos, né? Então, ali tem séries de fatores, né? E um dos principais aí que tem na literatura é a questão de hidratação, que interfere ali na percepção de fadiga, na oxigenação, né, na temperatura corporal, né, entre outros. Em fatores psicológicos, né, a excitação, a capacidade, né, a função executiva, né, cerebral, a sua percepção, sua motivação, a percepção ali de dor, né, e o feedback, né, o retorno do desempenho. E ele também está ligado, né, com os fatores, né, de performance, né, a cinética, né, já nos fatores musculares, né, no fator de contração, né, muscular, a gente tem ali a cinética de cálcio, isso influencia na capacidade da força, bem como a alteração ali do metabolismo e dos subprodutos que vai influenciar nessa contração muscular, que vai também influenciar no desempenho, né, neuromuscular. Além de fatores, né, de ativação muscular, né, os fatores de ativação voluntária, os padrões de ativação, os motoneurônios, a capacidade, né, do feedback aferente e a propagação neuromuscular. Isso tudo vai influenciar nesse desempenho, que juntando o fator percebido e de desempenho, a gente tem uma fadiga no estado geral. E o que cabe a nós, né, em várias formas, né, de avaliar essa fadiga, é muito utilizado mesmo as escalas de percepção de esforço, né? Nas atividades aeróbias, principalmente aquela escala de 6-20, no treinamento de força é muito utilizada a escala de esforço, né? De 0 a 10, sendo que 10 é o seu esforço máximo, então tem várias escalas e adaptações de escala para o treinamento aeróbio, e no treinamento de força também é onde a mais utilizado, tá? Mas para construir, né, para prescrever um treinamento, a gente tem que conhecer, né, as variáveis agudas, né, bem como respeitando, né, os princípios de treinamento. Isso, combinando a variável aguda com os princípios de treinamento, que a gente vai ter o sucesso esportivo. Dentro dessas variáveis agudas, a gente tem a ativação muscular, né, carga, o volume, seleção em ordem dos exercícios. Aqui o intervalo, né, entre as séries, intra-séries. A gente tem aqui a velocidade, que daí vai o ponto central nosso aqui, do trabalho, que é a velocidade da repetição, tá? Aliada à frequência semanal aqui, combinando lá os princípios do treinamento, né, de sobrecarga, especificidade, etc., que vai contribuir para o seu sucesso esportivo. Lembrando que também aqui a gente tem que incluir também a amplitude de movimento, tá? Lembrando que
todas essas variáveis, né, de repetição, séries, cargas, intervalo de repouso, intra e entre séries, aliada à velocidade de movimento, vai depender do exercício com ou sem falha muscular, e isso vai influenciar no volume total, tá? Então, a fadiga vai influenciar nesse vai ter um maior volume ou menor volume, dependendo do como é configurado o seu treinamento. Então, é importantíssimo a gente controlar a fadiga, né? Então, como é que a gente avalia essa fadiga, né? Como é que a gente quantifica a fadiga? Através do índice, o índice de fadiga. O índice de fadiga é a queda de desempenho após uma tarefa fadigante. Então, ela é um valor percentual, né, do seu valor final, menos o inicial, dividido pelo seu valor inicial. Então, pode ser avaliado de maneira específica ou não específica. O que é isso? A gente pode observar a queda de repetições, a gente pode observar a queda da velocidade de movimento, a gente pode observar a perda de força, ou a mesma capacidade de saltar. Então, a gente pode avaliar essas formas, né? E nela a gente vai gerar uma fadiga, né? O seu protocolo de treino vai gerar uma fadiga, que ela pode ser imediata, que é durante a tarefa, né? Aguda, né? Que a gente tem ali de 0 a 24 horas, pode durar até 24 horas. Uma fadiga residual de 24 horas a 72 horas e uma fadiga persistente, que ela pode ser mais do que 72 horas. E aqui vai uma questão central, né? Se seu protocolo de treino te dá uma fadiga residual alta ou mesmo persistente, o que acontece? A gente pode aumentar o risco de lesão ou mesmo queda de desempenho a longo prazo, tá? Então, é importante demais a gente controlar e conhecer como os protocolos vão influenciar nesse processo de fadiga. Aqui é um conceito que nós trabalhamos com câncer de mama, que foi parte do meu doutorado, mas cabe também em qualquer outro contexto, né? Que a fadiga, né? Ela pode ser uma sensação de cansaço físico, mental ou cognitivo persistente, tá? Mesmo após um descanso ou sono. A pessoa pode estar dormindo bem, estar descansada, mas mesmo assim ela continua com um estado cansado persistente, tá? Então, isso pode ser influenciado pelo excesso de carga de treinamento, pelo excesso de volume de treinamento, que vai elevar essa fadiga. Portanto, quando a gente for prescrever o treinamento, a gente precisa controlar para diminuir esse volume total. Já com esse volume elevado, né? Com esse elevado volume de treinamento, pode levar um alto nível de fadiga que vai reduzir nessa capacidade neuromuscular. Aqui nessa capacidade neuromuscular pode ser capacidade de saltar, capacidade de resistir sprints, capacidade de produção de força, capacidade de mudança de direção, os CODs. Então, a gente tem várias capacidades aí que podem ser influenciadas devido ao alto nível de fadiga. Então, isso pode gerar, né, a um fator de interferência, ou seja, a gente interferir negativamente naquele esporte nosso fim. Se a gente está fazendo um trabalho de treinamento de força voltado para algum outro esporte, o principal fator é o desempenho no esporte, e não só o desempenho no treinamento de força. Então, a gente vai utilizar o treinamento de força para potencializar aquele atleta, aquele esportista, para aquela atividade de fim. Portanto, antes de prescrever o treinamento, a gente precisa de pensar na carga. E a carga, ela é baseada num percentual de um RM, é baseado pelas contrações voluntárias máximas, por teste isométrico, ou mesmo por repetições máximas, tá? Então, isso, né, vai ser determinante para o controle de fadiga. Então, eu estou sempre repetindo esse fator. Já observando, né, quanto, né, de repetições, aquele percentual de um RM pode gerar, né, qual a quantidade de repetições de acordo com o percentual de um RM. No treinamento de força, se a gente prescrever o treinamento baseado no percentual de um RM,
A gente pode, se a gente fazer por exemplo, pensar numa precisão clássica, 3 séries de 6 repetições, ali com intervalo de 3 a 5 minutos para força, um exemplo, né? A grosso. Mas se a gente for utilizar o percentual como referência, qual que seria aquele percentual ali? Se a gente utilizar um percentual ali de 80% no leg press, se essas 6 repetições ali, ó, tá bem abaixo na capacidade máxima dela. Então, a partir de quantos por cento dessas repetições realizadas eu vou ter desempenho positivo ou negativo? Então, isso é importante saber e é crucial. Se essas 6 repetições para uma carga de 80% aqui no supino, né, nesse exemplo de 6 repetições, eu já estou mais próximo do limite. E isso vai gerar um processo ali de maior fadiga. Tá? Então, a gente tem que estar bem ciente quando a gente prescreve baseado no percentual de VRM, porque isso pode variar demais. Por exemplo, aqui no 60%, a gente pode utilizar ali, ó, tem pessoas que fazem até 40 repetições. Se a gente observar ali um desvio padrão, vai ter pessoas fazendo 40 repetições com a carga de 60%. E quando a gente fala em cargas mais leves, 40%, aí vai ter pessoas com 80 repetições. Então, é muita repetição, muita repetição. Então, a gente tem que estar ligado que existe essa variação, né, de capacidade de produzir repetições de acordo com o percentual de RM, tá? Então, isso vai do leg press, do supino, no leg pull down, na puxada, né? E demais exercícios, tá? Então, é importante a gente conhecer os limites. Porque se a gente não conhece o limite, a gente não conhece a magnitude da fadiga que aquele protocolo vai provocar. Anderson, posso só dar uma pergunta aí? Volta só um pouquinho, desculpa. Só para ficar até mais claro, né? Então, no fundo, o que você está dizendo é que, ainda que você possa falar que 80% do máximo seja uma carga para 6 RMs, dependendo da pessoa e dependendo do exercício, não é verdade, é isso? Exatamente, porque daí pode ser baixo, né, baixo nível de fadiga, e para outras pessoas pode ser alto nível de fadiga. Para um cara mais condicionado, mais forte, esse percentual talvez ele fizesse mais repetições. E aí Exatamente. Ele teria um nível de fadiga maior porque consegue fazer mais repetições, seria isso? Isso. Aí, na verdade, ele teria umas repetições em reserva, né? Claro. Isso, e daí ele não... Ele, sobraria repetição. Então, a menor fadiga ia ser realizada se fosse nesse protocolo de 3 séries de 6, né? É só uma situação hipotética, né? Mas vai ficar mais claro nos demais. Então, e na condição treinado ou não treinado também, né? A gente tem ali, por exemplo, a capacidade de produzir repetições com diferentes percentuais de 1 RM. Leg press ali, ó, em homens, né? Treinados, né? Sim, 20 repetições. Não treinado, produz mais ou menos 15 repetições, em média, né? E com 60% vai lá para 45 repetições. No supino vai para 22 repetições. Se não é treinado, vai lá para 20, tá? Então, por que é interessante entender justamente? Então, repetir o que o João acabou de falar. Se o indivíduo é treinado ou destreinado, ele pode produzir repetições, se for a precisão baseada no percentual de 1 RM, que seu protocolo lá 3 e 6 vai ser com baixo nível de fadiga, mas para outros pode ser alto nível de fadiga. Então, por isso a gente precisa conhecer o máximo que aquela pessoa faz, tá? Então, existe uma outra característica. Então, isso vai para homem e para mulher, tá, gente? Então, estou passando bem rápido, tá? Só para adiantar a nossa conversa. Quando a gente faz um protocolo lá, com carga constante, sem falha, esse aqui é o resultado do comportamento ali da série, né? A gente faz as 10 repetições, 10, 10, 10, o intervalo ali constante. Se ela fez 10, 10, 10 e 10 ali, o exemplo, né? Não teve fadiga? Se a gente pensar só na repetição, parece que não. Mas se a gente observar na velocidade, pode ser que houve uma fadiga. E pode ser que esse protocolo gere no futuro uma resposta positiva,
A gente não sabe. Mas se a carga prescrita foi muito, muito, muito submáxima, e se foi utilizado controle de velocidade, então essa carga é muito submáxima, provavelmente esse protocolo vai ser ruim. Então, tudo depende, tá? Já com a carga constante e observando a falha, né? Até a última, então eu não tenho falha, eu dou um intervalo, e daí dou outro intervalo, ela mantém as repetições, só que na última ela vai lá e fadiga, né? Então cai bem as repetições na última série. Então, o que acontece? A gente tem uma fadiga acumulada, tá? Então, esse é um comportamento ali tradicional de carga constante e na última série já começa a ter queda de desempenho. E quando a gente chega na falha na primeira série, o comportamento geralmente é isso aqui. Então, dependente do intervalo, aí vai mudar a magnitude, mas o comportamento é uma queda acentuada, tá? Então, esse tipo de protocolo, com certeza, se eu estou pensando em esporte, vai gerar um efeito negativo no futuro, né, em diferentes valências esportivas, tá? Quando eu utilizo até mesmo o percentual da contração voluntária máxima, a gente também pode cair na mesma situação do percentual de um RM, tá? Então, a gente vai observar essa variabilidade entre os indivíduos, tá? Então, uma série e uma única série, né, utilizando ali 70%, 75% para contração voluntária máxima no Smith, a gente vai ter indivíduos que vai fazer próximo de 20 repetições no búlgaro, né, um lateral. Então, só que vai ter outros indivíduos que vai fazer abaixo de 10. Então, se a gente for fazer a prescrição de maneira aleatória, a gente vai ter um gap ali, ó, que pode ser muito forte para um e muito fraco para o outro. Então, é interessante. E o platô dessa fadiga nesse comportamento aqui vai chegar depois da quarta série, tá? Então, aí, depois da quarta série que existe um platô de fadiga. Se as repetições for muito elevadas, esse platô vai chegar só no finalzinho. Então, tá mais um fator aí que cai na mesma, que é prescrever o treinamento baseado no percentual da contração voluntária máxima. Mas aí vem a questão central, né? A questão central é justamente o seguinte, a velocidade. A velocidade, hoje, é um padrão ouro para mensurar, né, o grau de fadiga, e ele é um indicador não invasivo, tá? Essa relação, né, entre velocidade e carga, ela é altamente linear, por mais que o comportamento aqui ele é quadrático, né, tá? A forma aqui é quadrática, mas o comportamento é altamente linear, tá? Enquanto eu diminuo aqui a velocidade, quando eu aumento a carga, a velocidade diminui. Então, é uma relação inversa, tá? E ele é interessante porque ele também é relacionado com a falha muscular. Então, quando a gente chega aqui, a gente está chegando na falha muscular. Então, a gente vai começar a observar alguns protocolos, né? E para isso, né, a gente tem que saber qual que é o RM dela, né? Ou mesmo qual que seria aquele ponto de falha. A gente já tem na literatura, né, que é a velocidade para falha concêntrica no supino reto, que é para um RM, varia ali, ó, de 0,15 a 0,19, na literatura, em média, tá? No leg press ali, 0,21 metros por segundo. No agachamento, ali 0,30, tá? De 31 a 32. No levantamento terra, ali de 0,21 a 0,33, está reportando na literatura. Só que a gente não pode ficar preso só nessas velocidades, porque eu já avaliei pessoas aqui que fez um RM em 0,07, em 0,09, em 0,10, 0,11, tá? Isso aqui é um comportamento em média. Então, é interessante só para mostrar que a falha está próximo mesmo ali do mínimo, que é bem lento mesmo, tá? Mas sempre executando na máxima velocidade concêntrica. Não se controla velocidade concêntrica. Se a gente controlar a velocidade concêntrica, a carga vai reduzir, tá? Então,
A intenção sempre é na maior velocidade concêntrica possível. Então, para quem nunca viu aí como é que é o realizado o protocolo, né? Deixa eu tirar aqui. Como é que é realizado? Aqui é lá na UNB, tá? O Vitor, um professor colega nosso. Esse aqui é um encoder espanhol, que já está no mercado e mudou de nome. E aqui do lado, desse lado esquerdo, está o T-Force, está lá na UNB. E eu fui lá e comprei lá. Eu fui lá na UNB para testar esse encoder, se realmente estava batendo ou não com o T-Force, de acordo com o estudo deles de validação. Então, a gente foi lá, botou lá para testar e fez o teste, né? E realmente está muito parecido, né? 0,17 e 0,17 lá no T-Force. O encoder ali está muito parecido entre um e outro, né? 0,18 aqui, né? 0,18, 0,17 e 0,17. Então, é bem bacana aqui esse encoder para avaliar, tá? Então, é só para mostrar ali esse teste de 1RM e a velocidade que foi, tá? Então, observando, né? Que a velocidade ele tem um comportamento próximo até a falha, a gente precisa também entender qual é o comportamento desse percentual em relação às repetições até a falha. Eu mostrei naquela slide anterior, foi um percentual de repetições, só que não mostrou o comportamento na velocidade. Então, aqui, no grupo lá espanhol, no agachamento, né? Aqui fala REFS4, mas é num agachamento paralelo, em diferentes percentuais de 1RM, de 60 a 75, quando a gente chega na falha, a falha dele está lá próximo de 0,3, né? Se você observar aqui, no final do gráfico da velocidade, todos chegam aqui na falha próximo de 0,3, tá? Então, aqui chegou até a falha. Então, o menor percentual de 1RM e com o maior percentual de 1RM. Aqui, nesse caso, no paralelo, agachamento paralelo, com 75% de 1RM, ali foi feito próximo ali de 10 repetições, tá? Com 60% lá próximo de 22. Então, 22 repetições. Então, é um alto número de repetições, tá? E isso pode variar entre as pessoas também. No supino reto, né, a velocidade não mostrei para vocês que variam abaixo de 0,2, lá, nesse mesmo percentual de RM, todos ali chegam à falha, né, na relação ali, abaixo de 0,2 ou muito próximo dela. Então, esse percentual vai variar ali de 0,4 até próximo de 0,7, tá? Próximo mais 0,7 percentual de 60% e 75% ali próximo de 0,5 ali, para início, né? Com 60%, a mesma história ali, ó, chega próximo a 20 repetições, 18, pode ir até 20, com 75% ali, vão chegar ali de 9, também 10 repetições. Então, a gente já tem alguns indicativos a partir daí, tá? Mas, e aí? A gente volta naquela questão do índice de fadiga, né? A gente pode, de maneira específica e não específica. De maneira específica, no próximo exercício, né? E com o próximo exercício, a gente pode escolher uma carga para utilizá-la como referência. Quando a gente utiliza uma carga ali, ó, para próximo de 1 metro por segundo e avalia lá 3 repetições lá, avalia, e depois no final do protocolo a gente avalia de novo com essa mesma carga, a gente tem essa distância aqui, que é o índice de fadiga para a carga de 1 metro por segundo, tá? Quando a gente está observando ali essa diferença da melhor repetição até para a falha, a gente tem um índice de fadiga baseado interno, tá? Nesse caso, 65% de índice de fadiga. Quando a gente está comparando aqui do início para o final, a gente pega a melhor daqui com a pior situação daqui e vê essa média da perda de velocidade. Então, a gente tem um índice de fadiga aqui de velocidade entre as séries aqui. Então, a gente tem uma perda de velocidade, tá? Na série e também entre séries. O que a literatura vai apontar para a gente que a situação de o controle intra é extremamente importante, que daí a gente vai tocar daqui para frente. Isso é um protocolo, tá? De 3 séries de 12 repetições máximas,
com 12 repetições, tá? Com intervalo de próximo de 4 a 5 minutos. Então, aqui, pessoal, nesse estudo clássico do Medina, ele testou ali de cargas variando com 4 repetições máximas até 12 repetições máximas. A gente fez repetições lá, 3 séries de 12 máximas, né? Com uma carga de 12 repetições máximas, e foi fazendo os protocolos lá, ó, sem falha, né? Com certas repetições em reserva, com 10, 8, 6, tá? Eu só quero que vocês fiquem atentos nessa questão aqui, ó, que é 3 séries de 6 com 12, com a carga de 12, que é 50%, tá? Vamos lá de novo aqui, ó, uma carga de 8 para 4, 3 séries de 4 com a carga para 8. Vamos verificar a perda de velocidade, né, que foi feito ali nesse protocolo. 3 séries de 6, 20%, tá? Com falha, 46%. Isso no agachamento, na perda de velocidade. No supino, foi lá próximo de 60%, com 6 repetições, 24%, tá? Com 8 aqui, ó, com a carga de 8 até a falha, no agachamento, próximo de 40% de falha, e com 4 repetições, 50% daquele número de repetições, ali bem próximo de 20%. E no supino reto, ali próximo a 24%, tá? Então, a gente tem uma perda ali de velocidade próximo de 10% para aquela carga de 1 metro por segundo, tá? Com 50% aqui também, de 6, a gente tem uma próxima ali de 10%, tanto ali para o agachamento, ali no supino reto, ali próximo de 8 também. Então a gente tem uma baixa. Ao passo que a gente utilizar aquela carga para 1 metro por segundo, a gente tem um alto nível de fadiga, tanto no supino quanto no agachamento, quanto no supino reto. E também a gente pode avaliar de forma não específica, né? Pela análise de salto. Então, um protocolo com falha gera um alto nível de fadiga, né? Então, ali próximo ali de 20% na perda de capacidade de saltar, e um protocolo sem falha, ali em próximo de 10%. Então, esse mesmo comportamento aqui, ó, com 8, com 4, também vai ser no mesmo esquema. Só que, porém, como a carga e o estresse foi muito menor, ali também uma perda só de 6% na capacidade de saltar, depois do protocolo de membro inferior, tá? Aí vocês me perguntam, né? Esse protocolo foi realmente real? Foi. Por quê? Porque nesse tipo de protocolo, o pessoal faz micropausa, né? Ele completa o movimento e no final do movimento ele faz uma pequena pausa para fazer a leitura do encoder, né? Então, assim, é muito rápido, mas é o seguinte, ele faz essa pequena pausa. Quando ele faz essa pequena pausa, ele consegue, sim, fazer essas repetições. Se não tivesse essa pausa, aí eu falaria que esse protocolo não existiria, mas como tem essa pequena pausa, influencia, tá? Além disso, um protocolo com falha gera maior estresse metabólico, né? E como pode apresentar pelo lactato. Então, eu não vou descrever aqui, mas isso gera. Então, gera maior estresse metabólico e também maior estresse neuromuscular na capacidade de saltar. Um protocolo com falha, se comparado àquele com 50% daquelas repetições máximas, tá? Então, aqui vai a primeira dica. Se eu já sei que 50% do número das repetições tem um baixo índice de fadiga, provavelmente isso aí vai ser interessante, tá? Esse comportamento, né, como foi bem mostrado já, ó, 20% com 50% da falha, tá? Ele chega a ser, a perda de velocidade chega só de 20% quando utilizando 50% da falha. Então, é extremamente importante a gente controlar e trabalhar abaixo de 50% do número da falha. Então, a gente tem uma série aqui de estudo do grupo espanhol, né, que utilizando 3 séries de 6, né, também a perda de velocidade lá é de 20% da média de velocidade, tá? E no supino reto ali, próximo de 26%, tá? Então, e já com repetições máximas, 43%, e no supino reto ali, 65%. Então, era esperado, tá? E quando que a gente volta nessa capacidade, né, de produzir essa mesma velocidade aos valores iniciais?
Depois de um protocolo sem falha, com 50%, eu recupero, né, ali, com 6 horas depois, tá? Esse aqui eu puxei para cá para aumentar a imagem. Então, eu tenho 6 horas, pós-imediato, 6 horas e 24 horas, 48 horas, isso. Então, pré, pós, 6 horas, 24, 48. Então, quando eu treino até a falha, eu não recupero totalmente em até 48 horas, tá? No agachamento, o comportamento é semelhante. Então, eu só vou recuperar mesmo um protocolo com falha só após 48 horas. Tá? Então, um protocolo com 50% do número de repetições, eu já recupero ali próximo de 6 horas, 24 horas. Já meus valores basais, certinho? Bom, o pessoal está sabendo, se cortar aqui, só entrar de novo. Então, a gente tem ali 20% ali, né, com 50% das repetições, né? Se eu utilizar um teste de 12 repetições máximo, utilizar só 6 repetições, eu tenho 20% da perda de velocidade. Então, essa perda de velocidade, ele é um indicativo onde a gente vai ter um menor estresse, né? Neuromuscular, recuperando, né? Próximo de 6 horas já está recuperando o passo basal. Já o protocolo até a falha, não, só após ali 48 horas. Já observando a capacidade de saltar, esse protocolo, né, com falha, pode atrapalhar até após 48 horas. Lembrando que aquela fadiga ali persistente, ela pode influenciar de maneira negativa. Então, utilizar protocolos para esportista é extremamente importante, um protocolo sem falha e longe da falha, nesse caso, pelo menos 50% da falha, então, para poder recuperar. Então, o que é interessante é que, quando a gente observa esses protocolos, porque esse grupo fez vários estudos, né? Quando a gente começa a observar também o protocolo longe de 50% ali da falha, a gente consegue observar ali, ó, mesmo esquema, ó, 24% no supino reto, né? 60% ali na perda de velocidade, tá? No agachamento ali, 23%, 44%. Tá? Então, a gente tem esse indicativo, estou reforçando esse indicativo, porque a gente uma maneira de se prescrever o treinamento no futuro. Então, ele só vai recuperar mesmo próximo o treinamento com falha depois ali de 48 horas, tá? Então, ele consegue recuperar ali um protocolo com a falha de 8 repetições ali, já recuperar totalmente próximo de 48 horas, tá? Para uma carga de 1 metro por segundo. O agachamento, já o sem falha, com 6 horas também recupera aquele mesmo comportamento que foi dito anterior, só com cargas diferentes, tá? O mesmo comportamento com agachamento. Então, a gente vai observar, a gente tem um estresse imediato, ele recupera ali com 6 horas após, 24 horas também já está recuperado, enquanto o protocolo da falha não, só 48 horas após. Então, e um comportamento de saltar, só após 48 horas que ele vai, no treinamento até a falha, que vai chegar próximo do seu basal, que foi seu início. E já um protocolo sem falha já tem uma recuperação total ali, né? Com 6 horas e 24 horas. Então, ele vai conseguir fazer as outras tarefas sem ter uma influência negativa na capacidade de saltar. Saltar, mesma lógica. A gente tem uma recuperação com 6 horas, né? E com falha muscular não recupera em 48 horas, tá? Então, é um protocolo que vai elevar o nível de fadiga, né? E isso provavelmente pode ter uma interferência ali futura, né? Essa interferência futura, a gente avalia com os estudos crônicos, né? Então, o estudo lá do espanhol, lá, do Barreira Blanco, ele buscou investigar, né? Comparando dois níveis de fadiga, né? E não é falha. Então, 20% e 40%, tá? Utilizando o agachamento, 3 séries, com carga variando de 50% a 80% de 1RM, 3 vezes a semana por 6 semanas. O protocolo com 20% da perda de velocidade obteve um menor volume total, o RM foi semelhante e a capacidade de saltar foi maior, tá? Então, utilizar 20%
da perda de velocidade é um indicativo interessante. E 20% das velocidades, ele reflete a 50% dos números das repetições máximas. Isso é interessante. Tá? Já utilizando menor fadiga ainda, com 15 versus 30, a gente, com o mesmo protocolo muito semelhante, tá? E, ok, qual que é o desfecho? Com 15% da perda de velocidade, o volume total é menor. O RM aqui desse grupo ainda foi maior, porque a gente está falando em atleta, e daí a gente tem um volume de carga alta, então teve o aumento dessa força nesse grupo com 15%, e com também o aumento dessa capacidade de saltar no salto de contramovimento, com esse menor nível de fadiga. Então, provavelmente teve uma melhor transferência para o esporte e menor interferência, né, negativa para o esporte. Então, utilizar um treino com baixo nível de fadiga é vantajoso, sim. Quando a gente busca, né, comparar com cargas mesmo submáximas, né, que a gente está falando aqui carga ali de 60% de RM, 70%, 75%, com cargas muito baixas, né, repetições baixas, 6, de 2 repetições ali a 6 repetições, o que muda é a intenção da velocidade. Quando a gente faz com a velocidade muito alta, eu vou ter um desfecho diferente. Se eu faço uma velocidade muito lenta, eu vou ter outro desfecho. Então, qual que é o comportamento disso? Quando a gente trabalha com alta velocidade, a gente melhora o RM, melhora a média da velocidade, né? Em diferentes pontos da curva, né? Daquela curva velocidade e carga. A gente melhora ali com carga acima de 0,8, melhora também para carga abaixo de 0,8. Então, esse delta percentual é superior a esse delta aqui controlando a velocidade lenta. Ou seja, se meu objetivo é melhorar a minha capacidade em diferentes pontos da curva, é importante treinar com a máxima velocidade intencional e não velocidade lenta, tá? Então, nessa mesma lógica, no outro estudo, quando a gente vai avaliar a capacidade de saltar, velocidade máxima intencional há um aumento maior, quando a gente observa ali com velocidade lenta, tá? Na capacidade de sprint também a gente tem melhora. Com a capacidade de sprint de 10 metros, 20 metros, a gente melhora. Um RM também melhora. E diferentes pontos da curva, tá? De velocidade, também a gente melhora. E esse delta, se você observar, ele é melhor do que esse delta treinando lento. Então, o que é interessante? Se a gente está buscando melhorar a capacidade atlética, de sprint, capacidade de saltar em diferentes pontos da curva, treinar com uma velocidade lenta é interessante. O outro ponto que eu gostaria de mostrar também é que foi um trabalho nosso, né, que eu conduzi aqui na UFG, que a discussão era daquela discussão de treinar até a falha, sem falha, né, e tal. E daí, assim, como o Martin impressou, o encoder estava lá rolando na UFG, eu falei, cara, deixa eu pensar numa coisa que a gente consegue fazer. Então, a gente comparou ali em 2 grupos com treino com falha, sem falha, no agachamento paralelo, né, utilizando o T-Force, é o mesmo daqueles grupos espanhol, tá? Então, o protocolo era 4 séries com a carga constante de 10 repetições máximas. A diferença era o quê? Era um grupo ia treinar até a falha, outro grupo sem falha. Esse grupo até a falha, né, ele gerou um 42% de perda de velocidade, ao passo que o sem falha gerou ali de 32%. Como é que a gente conduzia? A gente foi diferente daqueles outros estudos, porque a gente treinou em alta velocidade, né, então sem transição. Então, quando a gente atingia 20% da velocidade, ela já estava completando a outra repetição que já tinha outra perda de velocidade. Então, assim, se a gente treina com alta velocidade, a gente pode observar e ter um maior nível de fadiga. Então, a gente não conseguiu parar com 20%, então parou com um pouco mais, mas mesmo assim a gente mostra ali que a gente teve, né, um menor nível de fadiga. O que é interessante? Quando as séries vai aumentando, né, vai acontecendo, a capacidade de repetições vai diminuindo, com falha, de 11 para 6, para 4, para 3. E a sem falha, ela permanece meio que constante, tá? Mas mesmo assim, teve um certo fadiga, porque foi 30%, né? Então, já nessa perda de velocidade
máxima, que seria a melhor, entre as primeiras repetições, a gente mantém ali sem falha, e o protocolo com falha, ela tem uma perda também da velocidade, tá? Ao longo do tempo. A média também tem um grupo sem falha teve uma perda menor, né? Comparado com o grupo falha, então a falha tem uma velocidade muito mais lenta, então chegando próximo mesmo da falha, né? E o mínimo, né? Lembra do mínimo do agachamento de 0,30? Aqui, ó, a gente alcançou 0,24, 0,28, tá? Então, no agachamento. Esse comportamento vai responder a mesma lógica ali para a potência, tá? Valor máximo, médio, mínimo potência alcançada. E isso, né, indica o seguinte, que o protocolo gerou um índice de fadiga em cada série, né, ali de 50% na primeira série e de 30% ali na primeira. E daí vai reduzindo ao longo do tempo, ou o grupo sem falha vai mantendo, e daí gera essa média ali, né, de velocidade de 43 e de 32. O que é interessante também, quando a gente avaliou a percepção de esforço, com a falha o esforço foi total, mas sem falha não, né? A gente, com o aumento do volume de treinamento, existe o aumento dessa percepção do esforço. Já a dor, o desconforto, né? O grupo com falha foi um grupo muito maior, né? E só com desconforto e dor muito maior do que o grupo sem falha. E eu quero mostrar aqui de novo para vocês o seguinte, ó, o somatório aqui dessas repetições aqui, ela vai se dar de forma semelhante no final. O volume de total de repetições do grupo falha sem falha vai ser semelhante. Por isso que é interessante treinar ali controlando ali esse índice de fadiga para ter o menor desconforto. Isso é interessante para aquelas pessoas que não gostam de treinar com maior desconforto, tá? E daí o seguinte, a gente chega em algumas questões interessantes aqui, né? Que a velocidade, ela é uma variável mecânica, né? Para monitoramento da carga. Esse baixo índice de fadiga, ele vai melhorar a força em diferentes pontos da curva de força e velocidade. Vai melhorar a capacidade de saltar com menor volume total, sempre treinando com a maior velocidade intencional. Também pode melhorar a capacidade de sprint, né, de 10 metros, melhor capacidade de saltar, melhorar a força muscular em diferentes pontos da curva, né? E uma forma prática de se colocar no dia a dia já, e se não depender do encoder, é utilizar 50% desse número de repetições, né? De 3 a, por exemplo, 3 séries de 4 a 6 repetições com a carga muito superior. Se eu vou utilizar uma carga de 8, eu vou utilizar 4 repetições para baixo. Se eu vou utilizar uma carga de 15 repetições, eu vou trabalhar ali entre 6 e 7 repetições. Eu tenho uma margem ali longe da falha, tá? Provavelmente esse fator ele vai gerar menor interferência, tá? No esporte e provavelmente sucesso esportivo. Além disso, o treinamento com maior nível de fadiga, ele pode gerar maior desconforto, maior queda de desempenho, né? E o volume total pode ser semelhante, sem protocolo sem falha, só ajustar ali o volume. Além disso, né? Se o objetivo é aumentar o volume total, né? Usar protocolo sem falhas com ajuste da série. Então, eu posso ajustar a série sem falha, que eu vou ter o mesmo volume total, tá? Aqui é interessante que uma apresentação foi curta, né? Mas no curso a gente vai trazer outras questões que o professor Tufano, né? Que trabalha com os clusters. Então, a gente tem uma série de evidências já que a gente pode controlar utilizando mesmo as repetições máximas para fazer protocolo com cluster. E daí o seguinte, a gente consegue ajustar esse volume vai ter uma menor fadiga, vai ter um ajuste do volume e a gente vai ter um menor nível de fadiga. E provavelmente esses protocolos também podem gerar efeitos positivos no futuro, que a gente não necessariamente precisa de um encoder, né? Então, se a gente conhecer as repetições máximas, não necessariamente o percentual de ORM, mas o percentual das repetições máximas e utilizar abaixo de 50% dessas repetições que poderiam ser alcançadas,
a gente já tem um indicativo aí para ajustar o nosso protocolo de treinamento, tá? Então, é uma questão que no nosso curso a gente vai começar, não dessa forma, de apresentação de um monte de slide, um monte de evidência, a gente vai colocar em prática em vários protocolos, protocolo de cluster, de REST Retribution, os protocolos com falha, os protocolos sem falha, a gente vai colocar tudo em prática, né? Então, o grande diferencial mesmo do curso é gerar, o povo colocar a mão na massa e aprender esses conceitos, não de forma teórica, e às vezes você assiste uma aula e fica ali viajando, né? A gente não consegue compreender, mas quando você coloca em prática lá mesmo, então você realmente consegue absorver os conceitos, muito mais do que só ler no artigo ou assistindo a uma palestra. Então, esse aqui é o que seria a nossa conversa para hoje, né? Se tiver alguma pergunta aí da galera, eu estou aqui aberto para responder. O pessoal que estiver aí, que quiser, no chat, em primeiro lugar, desculpa, né? A gente não previu que pudesse cair, mas eu estou gravando a palestra e aí eu vou juntar num vídeo e vou mandar o link para vocês, tá? Ali, quem está no grupo, quem não está, quem veio no Instagram também, pode me mandar mensagem, tá? Eu provavelmente devo botar o link para o pessoal do Instagram. E a ideia mais ou menos era isso, era mostrar um pouco qual que é a ideia por trás, tá? Como o Wanderson falou, a ideia no curso é ser prático, vocês experimentarem os protocolos, poderem vivenciar, que é o que faz, na verdade, a gente aprender, né? E eu acho que, assim, muito dessa experiência que vocês vão tirar vendo acontecer, né? Então, em primeiro lugar, então, eu agradeço aí, Wanderson, você da disponibilidade, te peço mais uma vez desculpa de toda essa confusão, mas a gente vai ter um outro encontro também, tá? Então, no próximo já a gente vem bonitinho, zerado. Eu vou falar um pouco também do outro dia, que é o meu dia da isometria. E eu vou abrir o espaço também para a gente poder, se alguém que assistiu essa palestra quiser fazer algum tipo de pergunta, ficou com alguma dúvida, quiser mandar, a gente responde também no outro encontro. Que eu imagino que deve ser, talvez na sexta-feira ou para a próxima semana, enfim, eu vou ficar atento aí, a gente divulga nas redes, tá bom? Anderson, obrigado novamente aí, cara. Espero que para o pessoal aí tenha sido abriu aí mais um leque assim de possibilidade de treinamento. Muito importante isso que você falou, né? De você ter a possibilidade de treinar, de aumentar o salto, aumentar desempenho, né? Com baixa fadiga, quer dizer, você sem chegar na falha, sem ter essa perda. Então, eu acho que essa é a mensagem mais importante dessa aula hoje, tá? Que é uma coisa que a gente usa muito no esporte, que faz muita diferença no esporte, mas que também tem aplicabilidade aí para quem trabalha dentro da sala de musculação, no ginásio, no público em geral. Tá, Vanessa? Obrigado aí e a gente vai se falando. Falou, João, um abraço. Gente, obrigado aí. Até a próxima. Um abraço para todos.